projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber novamente em nossos estúdios a professora Diely Vesaro Palma para nos falar a respeito de mitos que circundam a língua portuguesa. Diely Vesaro Palma possui graduação em curso de Letras Português-Francês pela Universidade Mackenzie de São Paulo, mestrado em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem também pela PUC. Realizou estágio de pós-doutorados na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo pesquisa sobre a formação de professores em Portugal e no Brasil. Atualmente é professora do quadro de carreira categoria associado da PUC São Paulo. Tem experiência na área da linguística, com ênfase em historiografia de língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: historiografia linguística, argumentação, metáfora, ensino de língua e gramática. Diely, é um grande prazer tê-la aqui novamente em nossos estúdios para falarmos dos mitos que circundam a nossa querida e amada língua portuguesa. Num outro programa gravado por Diely, aqui em nossos estúdios, tivemos a oportunidade de falar sobre a norma padrão. Pensamos naquela ocasião em produzir outra entrevista falando sobre os mitos que circundam a norma culta ou norma padrão e o sotaque e o dialeto. A diferença entre sotaque e dialeto. Diely, você poderia nos dar apontar quais são as diferenças entre sotaque e dialeto? Bom, Cláudio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer. Né, conversando com você e discutindo esses problemas que deixam as pessoas realmente confusas, né? Porque eles acabam sendo repetidos por força da tradição e se tornam quase verdades, quando muitas vezes não são. Então, primeiro, Cláudio, o dialeto, ele é uma língua regional. Então, todas as línguas nacionais, elas têm variações regionais. Se não há isso, porque há uma outra crença também de que as línguas são homogêneas. Não, toda e qualquer língua é altamente heterogênea. E essa heterogeneidade, ela se manifesta, então, em termos de diversidade, seja regional, seja social, né? Seja até individual. Então, no caso do dialeto, o dialeto é uma variação geográfica, regional, de uma língua nacional. Aqui no Brasil, nós temos, de acordo com estudos de especialistas, um único dialeto, que é o conhecido dialeto caipira, que pega parte do interior de São Paulo, de Minas e de Goiás, que se caracteriza, por exemplo, pela pronúncia do R retroflexo, né? O verde. Para mordi. Para mordi. Então, isso. E é importante a gente lembrar, Cláudio, que o dialeto, ele, como qualquer outra língua funcional que compõe uma língua histórica, como a língua portuguesa, ele não é uma forma de expressão que deve ser, que não deve ser respeitada. Ela deve ser respeitada, ela é uma forma que caracteriza um grupo, né? E que tem as suas particularidades que diferenciam de outras variantes, como, por exemplo, a variante de prestígio, a variante de padrão, que é aquela que é utilizada pelas pessoas letradas, né? E é claro que quando eu falo no regionalismo, no regionalismo eu também tenho pessoas que dominam a norma culta, embora carregada de elementos da sua região. Isso, certo? Também com um sotaque diferente. Então, o dialeto pressupõe uma forma de articular as palavras diferente, né? No Brasil, então, nós temos um único dialeto, mas nós temos falares. Então, o gaúcho, ele tem um ritmo, ele tem um léxico, ele tem uma sintaxe, ele tem elementos fonético-fonológicos diferentes, por exemplo, de um baiano. Então, eu tenho um falar gaúcho e eu tenho um falar baiano. E é isso que muitas vezes as pessoas confundem com sotaque. Sim. Não é?
Então, o sotaque, ele traz uma marca na enunciação oral das palavras, né? No ritmo das construções, mas ele ultrapassa, porque ele também vai implicar uso de um léxico diferenciado. Sim. Então, por exemplo, enquanto o gaúcho fala bergamota, né? O paulista fala mexerica. Sim. Né? Sinaleira, farol. Isso, farol, né? Então, Cláudio, veja, o sotaque é uma forma, que eu diria, do senso comum, de indicar, de apontar como as pessoas articulam as palavras, da pronúncia das pessoas, não é? Mas que, do ponto de vista científico, a gente não trabalha com o conceito de sotaque, a gente trabalha com o conceito de dialeto e o conceito de falar. E o falar e o dialeto implicam, sim, uma articulação diferenciada de determinados sons, uma escolha diferenciada do léxico, algumas construções sintáticas também um pouquinho diferentes, mas que não são tão fortemente marcadas em relação à língua nacional, como o dialeto. O dialeto ele já traz marcas maiores de alteração em relação à língua nacional. Então, por exemplo, no caso do dialeto caipira, se nós formos pensar, o verbo ele praticamente fica reduzido assim: eu tô, tu tá, nós tamo e acabou, né? Porque a concordância não é feita no dialeto caipira. Mas isso é uma característica desta região, que foi um processo histórico que levou a essa formação linguística, né? E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar numa questão que eu acho interessante, que hoje está sendo bastante discutida, né? E que sempre atravessou o imaginário das pessoas, né? O português de Portugal é melhor do que o português do Brasil. O brasileiro fala errado e o português de Portugal fala bem. Esse daí está dentro dos mitos que eu vou te perguntar. Ah, bom. Então, eu queria só chamar a atenção. Bom, então, se você quiser, depois eu volto para falar isso como língua nacional. Vamos seguir rapidinho. Então, tá bom. Para o mito número 1. O português do Brasil apresenta uma super... Esse é o mito número 1. O português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Não, já falei que não. Não há língua homogênea, assim como não há língua que não esteja em constante estado de mutação. De mutação. Ela nunca se constrói. Ela é viva. Ela é viva. E a sua gramática, eu não estou falando da gramática normativa, aquele livrinho que todo mundo imagina, não. Estou pensando na gramática como aquele conjunto de regras que os indivíduos têm internalizados, o que o Chomsky chamava da competência, tá certo? Mas que hoje eu chamo de gramática internalizada. É o conhecimento linguístico da língua funcional que o indivíduo adquire no seu contato na sua vida primeira com a família e posteriormente, se ele vai à escola, ele vai aprender uma outra língua funcional, ou deveria aprender, que é a norma padrão, né? E saber quando usar cada uma delas em diferentes situações comunicativas. Então, realmente, a língua portuguesa não é homogênea, nem é estável. Ela é altamente estável, ela está em processos de transformação, ela tem processos de transformação constantes e nós usamos essas transformações e nem percebemos mais isso, né? Eu me lembro, estava contando para meus alunos, eles deram muita risada semana passada quando eu disse isso. Quando eu estava fazendo o curso de letras, o meu tio mais velho, ele era médico e ele era muito rigoroso. Eu chamava o tio medieval, né? E ele era muito rigoroso em tudo. E eu estava conversando com ele, não sei o que eu disse, agente. Ele falou assim: como você usa agente? Se uma moça que está estudando letras vai ser uma professora de português e usa essa construção? Eu, na época, parei, fiquei quieta, não sabia como responder. Eu queria que ele dissesse isso para mim agora. Eu tinha um professor, Celestino Correia Pina, que quando nós usávamos gente, falava cavaleiro, no Brasil, tudo é gente. Existe um pronome que é nós. É. E aí, então, isso... Nunca esqueci. Então, você não esqueceu e eu respeito muito o professor Pina, foi um grande professor, né? Eu nunca fui aluna dele, mas conhecia-o, né? E hoje, se eu vou ensinar para os meus alunos, e me baseio em Matoso Câmara, que é nosso linguista, né? Nosso primeiro grande linguista, ele já dizia que no paradigma pronominal do caso reto, nós temos eu, tu, ele, nós, eles. Porque ele dizia que o vós ninguém mais usava, né? Que ainda ficava restrito aos padres quando faziam sermão. Hoje em dia, nem eles mais usam. Então, hoje o paradigma no uso, Cláudio, efetivamente da língua portuguesa, eu, tu, ele, ela, nós, a gente e eles.
A gente e eles, né? Verdade, Cláudio. Eu estou com um orientando, estava a depositar a dissertação de mestrado, ele fez um trabalho estudando processos de mudanças nas crônicas do Jabor, né, do Arnaldo Jabor. E o Jabor, como ele usa a língua coloquial, aquele livro dele de crônicas, Amor, Sexo é Poesia. Amor é prosa, sexo é poesia. Isso. Né? Então, ele encontrou muitas marcas de mudança. E uma delas é o uso do agente. E está no texto escrito. Só que, claro, a gente sabe que a crônica é um gênero híbrido, que ele tem uma parte do jornalismo, uma parte da literatura e o uso da linguagem no dia a dia, né? Da língua coloquial. Mas, de qualquer forma, isso já está registrado na língua escrita. A gente não pode dizer que é só um fenômeno da oralidade mais, não. Já aparece em textos escritos. Então, a língua não é homogênea, está em constante mudança. Então, essas mudanças constituem a gramática emergente, que o Hopper, que é um linguista americano, chamava atenção. Que toda a gramática de toda e qualquer língua ela está em constante mutação. Nunca ela se fecha, nunca ela se conclui. Senão a língua morre. É isso. Claro, claro. E o mito número 2 é aquele que você se referia quando eu a interrompi. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Bom, então, realmente, esse é outro mito, né? Porque também vamos pensar de novo. Se o português europeu, tal como o português brasileiro, são línguas históricas, né? E é formada de várias línguas funcionais. Sim. Uma delas é a língua que marcada pela norma padrão. Então, há muitos portugueses que vivem perdidos lá em Trás-os-Montes, que falam, né? Além do seu dialeto, falam essa língua que não é a norma padrão e, portanto, eles sabem falar português. Exatamente. É o mesmo fenômeno que ocorre aqui, ocorre lá, ocorre nos Estados Unidos, em todo lugar. Então, essa variação linguística é a mesma. Agora, o que o Celso Cunha questionava era que houve um momento na história da língua portuguesa que se considerava o português do Brasil um dialeto da Lei-Mar, né? E ele, baseado num linguista russo, ele diz que não é aceitável você considerar uma língua nacional de um país como um dialeto, portanto, com menor prestígio em relação a um outro país. E que o português do Brasil, assim como o português de Angola, de Moçambique, né, do Timor-Leste, são línguas nacionais e não dialetos. E como línguas nacionais, elas vão ter a sua multiplicidade de línguas funcionais, uma delas aquela que representa o falar padrão representado pelas pessoas que têm acesso a uma boa escolaridade, né? Então, veja, Cláudio, isso não há mais aquela pressão que nós tivemos na época, por exemplo, do José de Alencar, né, que foi altamente criticado porque tentou escrever os seus romances no português do Brasil. Né? Isso. Fazendo com que um índio não errasse nenhuma concordância. Nada. Não, então, aí ficou uma reprise, o que era mais. Ele foi criticado pelos autores portugueses porque ele realmente, na sintaxe, ele já estava usando construções que eram típicas da língua falada aqui no Brasil. Que teve outras influências diferentes do português de Portugal. Sim. Não é, Cláudio? Então, é mito. É não mito. É verdade. Mito 3. Português é muito difícil, inglês é muito difícil. Não, inglês é fácil. Será? Eu sempre ouvi que o inglês é fácil, eu não acho. Eu não acho nenhuma língua fácil. Então, Cláudio, eu não acho nenhuma língua nem fácil nem difícil. Né? Eu acho que as línguas, elas são como elas são. E nós vamos, para aprendê-las, nós temos que estudar e compreender as suas particularidades. Claro. Né? Então, isso não significa grau de dificuldade maior ou menor da língua. Acho que às vezes a dificuldade pode estar na gente, como falante, né, por alguma razão. Eu sei que eu sempre tive muita dificuldade com o inglês porque eu sofri um trauma quando eu tive o primeiro professor de inglês na escola, né, que foi uma pessoa que ele não teve a menor compreensão com crianças que estavam numa escola francesa que tinham até da primeira série até o 5º ano, lá, até a 5ª série, estudado francês e de repente tinham que aprender o inglês. Então, foi muito difícil essa passagem. E nós estávamos acostumados que quem dava aula de francês eram as madres do colégio, que tinham toda uma forma diferente de tratar as crianças. E entramos na sala, um professor altamente irritado, bravo. Bom, nunca tinha
tirado uma nota vermelha, cheguei em casa chorando, apavorada, meu pai, mas por que é isso? Pô, os pais foram todos lá, ele acabou sendo mandado embora, mas o desastre ficou. Entendeu? Eu tenho problemas com o inglês até hoje. Eu acho as preposições no inglês, para mim, se falar sobre o inglês, para mim é difícil, porque muda uma preposição, muda o sentido do verbo. Não é? Então, Cláudio, eu acho que é isso aí. A língua é inglês é como que é. A dificuldade está em mim, não no inglês. Não é? Agora, então isso é uma ideia que se circula aí, né, na sociedade, de que o português é uma língua difícil. Eu não acho que o português seja difícil. Eu acho que o que nós vemos é que o português ele não consegue, o português, norma padrão, porque o outro português, as crianças sabem claro, muito bem. São fluentes. Sim. Então, o que as crianças entram para a escola para aprender e não conseguem aprender, e chegam à universidade com os problemas, como você me contou daquele seu aluno outro dia, né, que não conseguia formar o superlativo absoluto, erudito. De fácil. Num curso universitário, em que ele vai trabalhar com a linguagem. Sim. Bom, Cláudio, isso realmente é para nos deixar preocupados, porque ele precisaria já ter desse domínio, né? Então, aí fica a ideia de que a língua é difícil, quando eu vejo que talvez a falha esteja na escola. E hoje, mais do que nunca, porque como nós estávamos conversando antes de começar o programa, nós tivemos professores que eram professores que dominavam a norma padrão. Não é, Cláudio? Hoje, o que eu vejo com os meus alunos, que estão realmente se esforçando muito para se preparar, para serem profissionais, é que eles já não são falantes da norma padrão. E isso dificulta então, muito o processo. Isso dificulta, porque eles acabam não tendo um repertório, às vezes eles não conseguem conhecer particularidades, porque nunca estiveram expostos no dia a dia, né, com essa forma de expressão linguística. Então, eu acho que realmente, Cláudio, o problema está na escola de acentuar essa ideia de que a língua portuguesa é difícil. Ela tem as suas dificuldades, como todas. E também porque o ensino da língua portuguesa durante muito tempo ficou centrado no ensino da gramática, como se essa perspectiva educacional fosse torná-los bons usuários da língua, e a gente sabe que não. Né? Sim, exatamente. As pessoas sem instrução falam tudo errado em todos os países. Outro mito. Outro mito, não. Mas, de novo, nós estamos caindo aí na mesma questão. Claro que as pessoas que não são membros da comunidade que domina a norma padrão, elas vão falar de acordo com a linguagem que elas usam. E o professor Beccaria, que trabalha com esse conceito de língua funcional, né? Então, cada língua funcional tem a sua gramática, o seu vocabulário. Sim. E eu não posso, ele diz assim, é que está o erro, é você comparar línguas funcionais diferentes. Então, eu pegar um indivíduo que pertence à língua funcional A, que é um subpadrão do português, ou seja, uma norma não prestigiada, e querer comparar a fala dele com um indivíduo da norma padrão de prestígio, que é a de prestígio, é lógico que sempre eu vou ter aí que usar um critério e falar, bom, ele não está falando como aquele. E aí acaba se usando o critério que a gramática normativa sempre usou, que é o do certo e do errado. Você sabe também, como eu, que no uso da linguagem a gente trabalha com a ideia de adequação e inadequação em relação à situação comunicativa. Sim. Então, o que nós temos é que, se esse indivíduo domina uma norma, uma norma subpadrão, nós temos que dar para ele condições para que ele atinja a norma padrão, para que ele saiba escolher qual das duas, em que situação comunicativa ele pode usar. Então, isso também é uma crença, eu já vi pior ainda, que as pessoas que não dominam a norma padrão é porque elas são burras. Burras, exatamente, é outro mito que tem aqui. Então, isso também não é verdadeiro, não tem nada a ver com a inteligência do indivíduo isso. Não. É às vezes falta de oportunidade, é uma escola que inadequadamente não preparou o indivíduo para adquirir esse conhecimento, mas não tem nada a ver com capacidade intelectual, né? É difícil, hein? É complexo. É muito complexo. É muito complexo. Um outro mito que nós temos aqui é o seguinte, é preciso saber gramática para falar e escrever bem, em ambas. Tanto na estrangeira ou como na língua materna. Então, novamente, se o ensino da gramática resolvesse todos os problemas, todos nós seríamos brilhantes falantes e escritores. Porque o que nós estudamos de gramática normativa ao longo da nossa vida escolar, e na verdade não foi ela que nos deu essa competência que nós temos. Foram outros elementos, né, que possibilitaram esse nosso desenvolvimento linguístico.
Então, Cláudia, é a tradição que impõe ainda a gramática como uma ferramenta ideal para você conseguir tornar o usuário proficiente no uso da língua. E hoje nós sabemos que isso não é verdadeiro, que ele precisa estar exposto à leitura de textos de gêneros muito diversos, sejam textos orais, sejam textos escritos. Sim. Ele tem que não só ler, mas também mostrar que ele consegue interpretar, né? E se esse texto, então, é em linguagem figurada, fazer todas as inferências que são necessárias, né? Aquele ler nas entrelinhas que muitas vezes o nosso aluno chega à universidade e não consegue. Isso é uma das coisas mais difíceis de conseguir, meu Deus do céu. Então, isso é que vai torná-lo um bom usuário da língua portuguesa, capaz de, né, a gente estava conversando agora um pouco sobre humor, escutar uma piada e perceber que aquilo ali está sendo dito num tom irônico. Se ele não tem se ele não foi preparado para fazer esse tipo de leitura, ele vai tomar aquilo literalmente, porque, claro, aí porque o isso sentido também é cultural, né? Quer dizer, você tem que conhecer o contexto. Por isso que o humor, que é a próxima aula que nós vamos apresentar, não é? Ele depende da ironia e do sarcasmo, quer dizer, eles estão interligados. Você não pode analisá-los sem o uso da ironia e do sarcasmo, porque eles são juntos, é impossível separá-los. Então, e essa preocupação aí com a gramática, ela é muito forte, né, na sociedade, e eu vou aproveitar aqui para falar do trabalho de um professor que eu gosto muito, Mário Perini. Ele escreveu um livro chamado Sofrendo a Gramática. E esse livro é interessantíssimo. São capítulos assim muito leves, mas são capítulos. Mas há um capítulo que ele titulou assim: A língua portuguesa são duas. Então ele diz que existe uma língua portuguesa existe uma língua que é falada por todos os brasileiros. E ela é tão desprestigiada que nem nome ela tem. E existe uma língua que você aprende quando você vai para a escola, que é aquela língua que é escrita, que é aquela língua que tem até gramática. Esse é o segundo tipo. É o segundo tipo. Essa chama língua portuguesa. Então, ele diz assim, a primeira, como não tem nome, eu vou dar um nome, vou chamar de língua vernácula. Essa é a língua que todos os brasileiros, né, nas suas diferentes comunidades, com as suas línguas funcionais, conhecem. Sim. E aí, a outra, que é aprendida na escola, eu vou dizer uma coisa, pouquíssimos brasileiros a conhecem. Isso é metafórico também. Não é metafórico, não. Ele fala realmente. O que ele está dizendo? Que então, essa história, o brasileiro não sabe falar, o brasileiro não sabe falar? Não, ele sabe falar, claro. Língua da comunidade de origem dele, Sim. que necessariamente não é a norma língua padrão. Que é representada pela norma padrão. Agora, essa norma padrão, quero chegar a isso, a escola tem sim que ensinar ao indivíduo. Obrigatoriamente tem que. Por quê, Cláudio? Senão nós vamos criar um outro tipo de problema. Se nós afastarmos a grande maioria dos brasileiros que não dominam essa norma padrão de aprendê-la na escola, nós vamos transformá-los em excluídos linguísticos. Sim. Sem dúvida, isso para mim é discriminação. Né? Então, eu não posso permitir, e finalmente eles vão ser alvo de preconceito, porque se você não consegue, nas situações formais, usar essa língua que é exigida, como é que ele vai se sentir socialmente? Ele não tem o direito a exercer a cidadania plena nessa medida, porque ele não conhece essa forma. Se ele precisa fazer qualquer tipo de reclamação, e ele escrever a cartinha dele, naqueles termos da língua dele, que é uma língua de uma comunidade, que não tem significação social, como é que isso vai chegar lá? Qual vai ser o eco da reclamação dele? A gente escrevendo no português adequado, muitas vezes não é ouvido, imagina esse cidadão, então. Então, Cláudio, acho que essa história de que o brasileiro não sabe falar realmente é um mito, e é um mito que precisa ser desconstruído. E mais, nós precisamos sim dar voz para esses brasileiros que não dominam a norma padrão. Como? Por meio de uma boa escola que permita que eles conheçam essa e outras. E as variedades. E outras, porque não vai ficar bem só na dele, porque para ele ser um poliglota na própria língua, como diz o professor Ivanildo Bechara, ele tem que conhecer muitas variantes da própria língua. Né? Claro. E também é uma necessidade, não é? Porque Sim. Claro, é uma necessidade que
As duas são necessárias. Então, porque há pessoas, gramáticos até, que falam que quem não adquire a norma padrão, que um dos mitos é o seguinte, que você não adquirindo a norma padrão, não consegue um emprego bom. Alguns julgam então, Cláudio, mas não consegue mesmo. Não consegue, mas é por quê? Porque se pensa, para você conseguir um emprego, você vai lá num processo seletivo, numa empresa qualquer. Qual é a expectativa que a empresa tem? É que você domine minimamente a norma padrão. Exatamente. E é para isso, então, mas ele vai aprender isso. Se a família dele não detém essa norma, onde que ele vai aprender isso? Tem que ser na escola. Na escola, claro. E a escola está falhando no momento em que não. Você estava falando agora há pouco. Os meninos, hoje em dia, usam todos a linguagem aí das músicas aí do funk, né? Bom, tudo bem, é o linguajar de uma comunidade. Mas eles têm que aprender outras formas de expressão. Não pode ficar só nessa. Porque amanhã, se ele vai pleitear um emprego, não adianta ele chegar lá na entrevista e usar os termos que estão em qualquer música de funk, porque ele não vai ser aprovado. Claro que não. Claro que não. Dieli, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença em nossos estúdios. Muito obrigado e gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.